Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme Santos, se ninguém ainda sabe meu nome, mas espero que vocês já saibam, pessoal da transmissão. Guilherme Santos, já peço que me sigam nas redes sociais, Gui Santos Pro MKT no Instagram. Hoje quero falar bem rapidamente, sei que é uma pílula, não vou conseguir trazer... Quem estava me vendo ao vivo aí? Não vou conseguir trazer tudo que eu gostaria, né? Porque é uma coisa imensa. Falar de inteligências artificiais é um desafio, porque a cada momento ela está se atualizando. Essa apresentação que eu fiz, ela já estava desatualizada no momento que eu terminei de fazer ela, porque as plataformas elas vão evoluindo e trazendo coisas novas. E quando a gente, de segunda-feira, não, de terça, que eu apresentei aquela lá no Colmeia, já teve coisa diferente, já teve plataforma nova que eu já usei, já vi que era melhor que outra. Então, a ideia é que seja uma pílula bem rápida, vocês entendam rapidamente como as inteligências artificiais podem facilitar a nossa vida e carreira, trabalho e tudo mais. Mari, por favor. Nunca subestime um droid, quem falou isso foi a Rey Skywalker. E a gente tem vários droids aí nos nossos bolsos. A gente tem droids que a gente consegue usar, que são as inteligências artificiais. E eles são aliados essenciais na nossa jornada. Uma das coisas que eu já posso falar para vocês de como eles são nossos aliados é essa apresentação aqui, que foi toda feita automática. Eu não fiz praticamente nada. Eu só botei o roteiro ali do que eu precisava, claro, porque eu poderia também fazer uma apresentação automática dando um tema, para ele falar, faça uma apresentação sobre inteligências artificiais. E ele ia me gerar todas os slides, os textos, mas como eu sabia o que queria falar e como eu tenho um roteiro que eu quero apresentar para vocês, eu disse só o roteirinho e ele criou toda essa parada aí. Ele bota os textos na tela. A única coisa que eu fiz foi botar uns GIF, que é para deixar um negócio mais interativo, diferente. E essa inteligência artificial é o Gamma, Gamma.app. Então já é a primeira dica logo de cara que vocês, se quiserem utilizar. O Gamma ele faz apresentação, ele faz e-book, site. Então tudo que vocês precisarem desse formato visual é só jogar e ela não é paga, ela é de graça. Tudo que eu vou mostrar aqui é de graça, tá? Porque eu também adoro coisa de graça, não quero pagar. Então tudo que eu uso de inteligência artificial é de graça. Essa é muito boa, é claro que como de graça ela tem algumas limitações. Então ela tem, por exemplo, são 10 cards, eu acho que tu pode utilizar ali. Então se a apresentação for muito grande, não dá para fazer. Por exemplo, um e-book que eu fiz agora, não deu para fazer porque ele era mais de 30 e tantas páginas. Então não ia dar para fazer no Gamma, ia ficar muito ruim reduzir tudo em 10 páginas. Mas para apresentações que a gente usa no nosso dia a dia, super perfeito. Até estava falando, acho que foi com o Douglas, eu falei para ti também, né? Que eu tenho um cliente que eu fiz uma consultoria para ele e apresentei o Gamma para ele, ele ficou hipnotizado, apaixonado. E agora toda semana ele faz um e-book e manda para todos os clientes. Ele é do setor de reformas. Então toda semana ele está aquecendo os leads dele. Toda semana ele está criando um conteúdo novo, gerando uma conexão com o público de graça. Ele só joga o tema. Hoje eu quero falar sobre reforma de apartamento. E o bagulho faz o negócio completo. Ele praticamente não muda nada. Uma dúvida, ele não alucina muito? Não, é bem bom. Porque como é uma apresentação, geralmente são pontos chaves e coisas bem esporádicas, não é um material completo e complexo. Então, como é coisa simples, ele joga pequenos textos na tela, organiza a apresentação e sempre tem a opção de tu editar. Então, tu pode editar algumas coisas ali, trocar. Esse aqui ele é bem editável. Eu editei algumas coisas, claro. Tu pode também fazer o teu próprio layout e tudo mais. Ele é bem editável. É uma inteligência artificial muito boa. Usem ela, que ela é sensacional. Pode passar. O medo é o caminho para o lado sombrio, como dizia Mestre Yoda, e eu vejo que muita gente tem medo de utilizar inteligências artificiais, porque ela vai me substituir, ou eu vou perder espaço para ela, ou eu não sei usar, ou ela não vai servir para a minha vida. E eu tenho certeza que inteligências artificiais todos vocês já devem ter usado. Alguém aqui nunca usou inteligência artificial? Quer levantar a mão e dizer que nunca usou? Alguém nunca usou inteligência artificial? Não? Todo mundo? Douglas? Não, todo mundo já usou aqui, porque tu usa Spotify, Netflix, Instagram. Todos eles têm inteligência artificial que, para te ter o teu filme favorito ali, para que ele te dê indicações de filmes, de músicas, o Instagram para que te dê indicações de posts melhores para te ver, eles usam inteligência artificial. Então a gente usa inteligência artificial em tudo.
Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que a gente não vai ser substituído pelas IAs. A gente não vai ser substituído por uma inteligência artificial, a gente vai ser substituído por uma pessoa que sabe utilizar muito bem a inteligência artificial. Inclusive hoje eu estava conversando com um amigo meu ali que faz a parte de inteligência artificial também, que a gente vai estar numa palestra em breve, lá no Almassa, eu vou deixar para falar isso no final, mas ele estava me contando um dado incrível que ele estava fazendo uma pesquisa, que a maior parte das empresas que mudou tudo para a inteligência artificial agora está voltando, porque os resultados não foram bons justamente porque eles viram que não adianta trocar tudo por inteligência artificial. Ainda assim tem que ter pessoas, mas pessoas que saibam utilizar a inteligência artificial, porque é nesse detalhe que se ganha produtividade, que a inovação acontece. Então podem ficar tranquilos que vocês provavelmente não serão substituídos por IA, mas por alguém que sabe usar a inteligência artificial. Se vocês souberem, vocês vão estar muito à frente de todos os outros concorrentes. Pode passar. Use a força, pense, como diria o Obi-Wan Kenobi, a inteligência humana sempre vai superar a inteligência artificial. Então, fiquem tranquilos e aprendam a utilizar a inteligência humana. Quando eu falo utilizar a inteligência humana, é naquele momento que às vezes a gente fica muito preso na resposta que a inteligência artificial nos dá e a gente não entende que o segredo de usar a inteligência artificial é a pergunta que a gente vai fazer. É como a gente usa ela. Às vezes a gente, eu tenho essa inteligência artificial, vou usar assim. Mas se tu parar e usar a tua inteligência humana, tu vai entender que tu pode usar essa inteligência artificial para uma coisa, essa para outra, juntar as duas, pegar uma coisa de uma e jogar para outra. Eu daria para falar inúmeros exemplos aqui, mas eu vou falar um mais recente. A Fran e o Julian viram lá na terça-feira o que eu mostrei, que eu criei um aplicativo do zero, só com inteligência artificial, sem saber programar uma linha de código. Ele é um chatbot que responde como se fosse o Yoda e dá dica de inteligência artificial. Eu criei ele sem nenhuma linha de código, sem saber nada, eu só pedi para a inteligência artificial e ela fez todo o trabalho ali de criar, só porque a do Google esbarrou num problema. Ela não conseguia fazer o deploy, jogar ela na nuvem para que ela ficasse funcional e acessível a todos. Ela só era acessível dentro do ambiente de testes, né? E aí eu peguei outra inteligência artificial e peguei aquele arquivo, joguei lá e pedi para ela fazer o deploy. Daí ela fez. Inclusive, eu não cito ela aqui, eu acho, porque é mais complexa, mas a inteligência artificial é a Manus.im. Ela é uma inteligência artificial que ela faz as coisas para ti. Então ela pergunta, tu quer fazer tal coisa? E tu diz sim, ela vai. Por exemplo, se tu pedir para ela olhar o Instagram, ela vai dizer, ela consegue fazer olhar um Instagram de uma pessoa, abrir os vídeos, ela vai analisar tudo, ela consegue clicar nas coisas, ela consegue responder coisas. Se ela entra no teu Instagram ali pelo web, né, tu vê ali ela funcionando. Inclusive quando ela vai entrar no Instagram, ela pede para te se logar, para ela poder olhar todo, né? Porque eu não sei se vocês já viram quando a gente entra no Instagram pelo PC, pelo notebook, tu precisa se logar, né? Ele não deixa ver inteira a página. E aí, quando acontece isso, ela pede para que tu bote a senha, para que tu consiga entrar e aí ela consegue ver tudo. Então ela é uma inteligência artificial que faz as coisas. E eu com duas inteligências artificiais, usando uma para uma coisa, outra para outra, juntei e fiz o que eu queria. Então, Manus. A que eu usei primeiro foi o do Google, que eu vou mostrar agora. Essa eu vou falar um pouquinho mais. Pode passar. Concentre-se e sinta a força ao seu redor, como diria o mestre Qui-Gon. A força, as inteligências artificiais estão ao nosso redor mesmo. Aqui eu citei 3, tá? Que é o Google Gemini, que ela é fácil, está no nosso celular. Tem um aplicativozinho já do Google Gemini. A maioria dos celulares já está atualizando para que ela substitua até o Google ali, quando a gente chama a assistente do Google, ela já está sendo substituída pelo Gemini. A maioria de vocês que tem Android já deve ter sido substituída. O Google Gemini tem no computador, tem no celular. Ele tem essa parte do Deep Research e tem a parte aqui do OK Google, que é muito incrível. Isso não estava na apresentação, mas eu acredito que seja muito legal eu mostrar para vocês que isso foi uma coisa que aconteceu na semana passada, que teve uma atualização do Google. Não estava nessa apresentação porque eu tinha montado ela faz um tempo, né? Mas como lançou semana passada, eu acho muito legal mostrar para vocês o que acontece. Porque vocês vão achar, mas inteligência artificial não é para mim. Como eu vim conversando com o Douglas e ele falou, eu não uso inteligência artificial, para que eu usaria, né? Não precisa pros morangos lá. Eu falei assim, eu tenho uma inteligência artificial que vai ajudar até de repente no teu morango, no teu plantio, em coisa e tal. E ele ficou, não, é mentira, né? Eu falei, não, deixa que eu vou te mostrar. É o Google, o próprio Google do nosso celular. Por exemplo, OK Google,
Me diga quanto tá o jogo do Brasil agora? Aí tu botou um gatilho, né? O pessoal se Ó, Mestre Gui, ela já me o jogo trata. do Brasil é contra o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 Comebol. E o placar está Equador 0-0 Brasil. Tá. O Um exemplo, né? Ela faz em tempo real, então ela está conectada ao Google, ela já pesquisa coisas agora, então a gente pode só dar um OK Google e ela abre e responde coisas que a gente quiser. Mas o mais incrível, tá? Calma, não era para te me ouvir agora. O mais incrível é que a gente tem um botão aqui, ó. Não me ouve agora, espera. A gente tem um botão aqui do ao vivo. A gente consegue conversar com ela ao vivo, certo? A inteligência artificial está me ouvindo agora e tu consegue me responder tudo que eu perguntar ao vivo, certo, Google? Sim, estou aqui Tá. e posso te responder. Esse é em o tempo básico. real. Mas Pode o mais perguntar o que incrível quiser. é isso aqui, ó. Ô Google, eu quero que tu dê uma olhadinha aqui e me diga quantas pessoas tem nessa sala. Me parece que tem umas 6 pessoas na sala. 4, 6. Quer saber mais alguma Calma. coisa sobre elas ou sobre Deixa eu passar bem devagar. Tem alguma pessoa vestindo alguma cor diferente aqui? É, eu quero dar a pergunta aberta pra ver o que ela vai falar. Responda. A moça de blusa rosa está olhando para você. Quer que eu descreva a roupa dela? Por favor. A moça está usando uma blusa rosa de manga comprida e calça jeans azul. Ela está bem no centro da imagem. Quer que eu descreva centro mais da alguma imagem. coisa? Não, obrigado, tá bom. É só um exemplo que eu queria dar que, claro, é rápido aqui, mas ela é uma inteligência artificial gratuita que está no nosso celular e foi uma coisa lançada agora que é o ao vivo. Esses dias eu estava em casa e eu vi um passarinho lá na árvore, que saía normal lá em armazém, um passarinho bem diferente, com um rabo meio vermelho, uma coisa assim. Eu liguei o ao vivo e perguntei, qual é aquele passarinho lá? Ela falou, é tal passarinho, que eu também nem me lembro mais. E aí eu falei, tá, beleza, não acredito. Fui no Google e pesquisei a foto desse passarinho e era igual. Então é uma coisa que dá para fazer ao vivo. Na apresentação que o Google fez, a mulher estava mostrando assim a rua, né, filmando. Aí ela perguntou, que carro é aquele? Aí a inteligência artificial falou, não, aquilo não é um carro, aquilo é um caminhão do lixo. Aí ela apontou para baixo e ficou assim, tinha a sombra dela, e falou assim, quem é essa pessoa me seguindo? Aí a inteligência, não, isso aí não é uma pessoa, é a tua própria sombra. Entendeu? Então ela consegue ver o ambiente, ela consegue dizer, que lugar é esse aqui? Ou traduz em tempo real e tudo mais. Então ela consegue te ajudar 24 horas, a qualquer momento. Então, por exemplo, no teu morango, sei lá, tu olha e tem um bicho lá. Que bicho é esse aqui? Ele vai dizer o que é. O que eu posso fazer? Sei lá. Aí é o que eu falo, a inteligência humana é que vai dominar a inteligência artificial, porque tu pode fazer inúmeras coisas com uma ferramenta como essa, né? Então tu pode usar ela de qualquer maneira. Por exemplo, para memorizar alguma coisa na apresentação do Google, eles também botaram rapidamente assim numa estante, fizeram assim, e perguntaram depois quais eram os livros que estavam na estante, ela decorou todos os livros certinho. Então dá para usar de diversas maneiras. Inclusive vai ter o óculos também do Google que está sendo lançado, que é um óculos bem comum, parece um óculos de verdade, tipo da Giovanna, assim, não parece aqueles óculos gigantescos, é um óculos bem normal que ele faz tudo isso pelo óculos. Então tu vê ali uma sobreposição, é super incrível, é uma nova tecnologia que já começou a ser comercializada lá nos Estados Unidos, em breve vai estar por aqui, coisas bem legais. Pode passar? Aqui, telinhas rápidas para vocês verem como é que funciona o Gemini, né? Então, se vocês botarem o Gemini, bota gemini.google.com, tanto aqui no aplicativo também, vocês conseguem acessar. Ele é como um chat GPT, só que ele tem muitas vantagens que às vezes outros não têm porque ele é tudo gratuito. Então tu pode vir aqui, subir imagens, vídeos. Aqui tu tem o gerenciador do Gemini ali, que tu consegue botar informações que tu quer. Volta só uma anterior ali que eu quero lembrar o nome. Aqui, personalizar o seu gem. Quando tu bota nas configurações, aí tu pode ir ali no personaliza o seu gem. Aí tu personaliza ele e bota informações que tu quer que ele sempre se lembre. Por exemplo, o meu, eu botei toda a minha biografia ali. Eu botei que eu sou Guilherme Santos, mestre Jedi em Marketing, formado pela Unisul, blá 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 blá, torço pro Vasco da Gama e coisa e tal. Então sempre que eu pergunto, ele me trata como, oi mestre Gui. Porque eu pedi para ele guardar esse tipo de informações.
Então, quando eu pergunto qual é o melhor time do mundo, ele já fala, olha, talvez, como você é torcedor do Vasco, ele seja o melhor time do mundo pra você. Porém, existem outros times, ele sempre dá um porém, esse é o problema, né? Que ele não consegue mentir tanto. Mas, não, ele nunca falou isso, tá? Nunca citou o Flamengo. Ele cita Real Madrid e outros times, isso é pra ficar bem claro. Mas dá pra gente treinar ele de diversas formas, então vocês podem treinar ele pra ter informações bem legais. Outra coisa legal, Deep Research, que é... Isso é gratuito também, ele tem um limite de uso, mas é gratuito. É uma pesquisa bem avançada que tu pode fazer sobre diversos temas. Eu fiz sobre celulares. Eu queria comprar um celular, eu dei uns parâmetros. Eu quero uma pesquisa, eu quero celulares até R$ 1.800 que tenha isso, isso, isso. Aí ele abre a pesquisa dele ali e ele começa a pesquisar em vários sites. Na oportunidade que eu fiz, ele pesquisou em mais de 100 sites para ver todas as informações que ele conseguia. E no final ele fez um documento completo com todas as vantagens, desvantagens, ponto fraco, ponto forte. E no final uma conclusão. Eu acho que talvez esse seria o celular ideal de acordo com aquilo que tu quer. Ele deu essa resposta. E depois ele ainda pergunta, acho que está aqui em cima, se eu quero transformar isso num áudio. Aí eu cliquei no botão, achei interessante. Vamos transformar em áudio só para ver. Ele não transformou apenas em áudio, ele transformou num podcast, com 2 pessoas conversando naturalmente, assim, ó, não era um áudio explicando, blá blá blá. Não, eram 2 pessoas como se fosse uma entrevista, falando sobre os celulares e tudo mais. Então, claro que, tem um porém, era em português de Portugal, porque faz um mêsinho que eu testei, só tinha o português de Portugal. Provavelmente daqui a pouco já deve ter todas as línguas liberadas. Mas ele cria até um arquivo de podcast incrível com tudo aquilo ali. Então é bem legal usar o Deep Research do Gemini. Pode passar, Mari. Como eu digo, uma arma elegante para uma era mais civilizada. E essa arma elegante que eu gosto de falar é o Google AI Studio. Que é bem legal que ele consegue, pelo Google AI Studio, escolher modelos de linguagem. Existe o Gemini, que é a interface que vocês todos vão acessar e ela está no nosso celular aqui, é o padrão. Só que existe o Google AI Studio, que é vamos dizer que é um background, um backstage, onde tu consegue acessar mais opções do Gemini. Então, se tu quer ir mais a fundo, tu pode acessar o Google AI Studio para ter mais opções ainda. Porque lá tu pode escolher um modelo de linguagem que tu quer, tu pode ter integração com o Drive e com o YouTube, tu pode subir o teu arquivo do Drive, não precisa fazer um upload do teu computador. Tu pode botar só o link do YouTube, ele já puxa o link do YouTube. Ele faz stream da tua tela em tempo real. Então, por exemplo, tu está no teu computador, tu quer que ele olhe uma apresentação, tu quer que ele olhe um arquivo, ele abre a câmera e conversa contigo, ele te dá tanto o texto quanto o áudio, e tu pode conversar com ele mesmo. Tu pode ir perguntando as coisas e tudo mais, ele vai te responder. Como eu estava fazendo aqui pelo celular, tu pode fazer pelo computador também, só porque com mais opções, porque tu pode abrir qualquer tipo de arquivo, tu pode pedir para ele te dar qualquer tipo de dica, e ele interagir com a tua tela do teu computador. Isso é uma coisa que até hoje eu não vi nenhuma inteligência artificial fazer de graça. Que é esse stream em tempo real de uma tela, que tu consiga conversar e ele te dá respostas, é muito incrível. E também criação de vídeos, agora principalmente com a nova atualização do Google, tem o Veo 3, que hoje tu consegue fazer vídeos com áudio, tanto dublagem, né, quanto áudio, trilha sonora, consegue dizer tudo. E ele faz o vídeo com áudio e tudo, como a gente tá vendo aí esse monte de vídeo nas redes sociais. Eu fui testar e aí eu fiz a assinatura do Veo 3 ali para teste. Uhum. E o Veo 3 só fez vídeos de 8 segundos Isso. no máximo. Eu teria que pré-fazer o comando todo em inglês, porque ele não aceita ainda comando em inglês. E eu achei o que eu pedi do vídeo, e olha que eu pedi para roteirizar várias vezes, muito desconexo da realidade do que eu queria. Uhum. A pergunta é, por exemplo, esses dias eu vi uma trend que surgiu que eles pegaram os fatos bíblicos e colocaram como se a pessoa estivesse gravando ali em primeira pessoa, fazendo selfie e tal. Não foi feito no Veo 3 aquilo ali. Foi. A maioria dos vídeos é todo feito no Veo 3. Sabe qual é o segredo? Primeiro é isso que tu falou, ele é vídeo de 8 segundos, mas para tu fazer um vídeo maior que 8, aí tu vai no flow.google, mas tu botar Flow Google, tu vai conseguir acessar. Na apresentação que eu fiz lá na Colmeia, eu mostrei um pouquinho para vocês, né, de como funciona o Flow. Ele é tipo um editor, como se fosse um editor. Faz por frame. E aí tu consegue ir aumentando e juntando cena a cena.
Tu consegue juntar várias cenas. De 8 segundos tu vai juntando a cena e tu vai também esticando alguma cena. Essa cena aqui eu quero que ela continue. Então tu consegue esticar por mais 8 segundos. E aí, para ele não sair tão errado, qual é a estratégia que eu faço? Eu vou no Gemini ou no Google AI Studio e peço para ele, eu quero fazer um vídeo sobre tal. Quero que o cara fale isso. Crie para mim um prompt da melhor maneira que você conseguir para que eu jogue no VO3 e ele faça do jeito que eu quero. Então eu uso a inteligência artificial para ela trabalhar com a inteligência artificial. Para ela criar o próprio prompt que depois ela vai usar. Porque eu criar o prompt é difícil, mas ela criando o próprio prompt, o próprio pedido, ela vai saber muito melhor o que pedir do que eu. Entendeu? O prompt é o pedido que tu faz, né? Então eu uso a inteligência artificial para ela fazer o pedido melhor detalhado possível, depois eu mudo alguma outra informação e jogo lá. Aí ela vai fazer muito melhor do que eu. Porque eu pedindo, né? A gente pedindo, às vezes a gente tem algumas limitações. E se eu pedir para ela criar o próprio prompt, vai ser muito melhor. O Gemini puro, ele sem turbo, Uhum. ele não cria nada, né? Daí o que eu faço? Daí Ele cria, mas aí sem áudio, né? Ele cria só os vídeos, né? Por exemplo, eu quero criar um PDF, por exemplo. O Gemini, a maior parte das vezes que ele me entrega desconfigurado. Aí eu pego o comando do Gemini, tipo, eu faço a pergunta pro Gemini, como é que você criaria isso aqui? Daí ele me diz como é que eu criaria, eu pego isso e jogo no ChatGPT, o ChatGPT cria. Sim. Daí eu pego e puxo o arquivo de lá. ChatGPT para criar arquivo e imagem é um pouquinho melhor do que o Google, porque ele está um pouquinho mais avançado nisso. O Manus também cria PDF legal. Midjourney para criar imagem é muito bom. Mas também, agora o Google tem o Image FX. Imagem FX? Image FX? Um dos dois, eu acho que é Imagem FX. Que é o criador de imagens do Google. Não é o que está dentro do Google AI Studio, é outro e é muito bom. Aí é que tá. Como tu descobre as coisas da tua área, né? Da mesma forma eu descubro as coisas da minha área. Pesquisa ativa, curiosidade, seguindo pessoas do meio. Então, essa... Eu tenho essa. Tenho, inclusive tem. Não tem a dica aqui. Porque, se tu consegue melhorar uma inteligência numa outra inteligência, Sim. deve ter uma inteligência que descobre inteligência. Então, por isso que eu digo pra vocês, gente, se vocês gostem do assunto, vai ter mais uma turma no Colmeia Coworking no dia 30 e depois eu vou falar outra, porque lá dá pra eu abordar muito mais. Porque assim, realmente tem algumas inteligências artificiais e sites que tu consegue ter uma lista de outras inteligências artificiais. Tu pode escolher, eu quero uma inteligência de vídeo. Aí te dá uma lista. Eu, como falei, criei um aplicativo que ele é um chatbot que tu consegue perguntar para ele qual inteligência é melhor. Eu ainda estou melhorando esse aplicativo, não liberei para todos, só a galera do Colmeia teve acesso. Mas dá para fazer isso aí também. Então a gente pesquisa, estando no meio a gente consegue ter... O grande problema de muitas pessoas é que, eu não consigo saber das novidades, aí às vezes eu fico para trás usando coisa que está desatualizada. E aí o legal de ter pessoas que são especialistas nessa área é que eu vou dizer o atalho. Vou dizer, faz isso, não, esse eu já usei, esse não é bom. Mari, por favor, para eu não demorar tanto, porque senão a gente vai ficar aqui, porque eu vou falar sempre muito mais, porque tem muita coisa. Eu tentei dar só uma palhinha aqui, esse é o Google AI Studio, tá? Então ele tem o Gemini e o Google AI Studio é onde tu pode fazer mais coisas. E essa aqui é a interface dele, se vocês verem aqui, tem várias opções. Tu pode, aqui é o chat dele, né? Aí tu pode botar arquivo do Drive, upload, gravar áudio, câmera, botar vídeo do YouTube. Aqui tu muda lá em cima as configurações dele, se tu quer o Flash, que é mais rápido e tem mais usos, se tu quer o Pro, se tu quer o Pro 2.0 antigo, se tu quer o só de geração de imagem, então tu pode escolher qual modelo tu quer. Tu pode escolher se ele vai ser mais criativo ou menos criativo na temperatura. Temperatura 2 quer dizer que ele vai ser mais criativo e aloprar. Se tu botar temperatura 0, por exemplo, que é para um documento, tu quer que ele faça só aquilo que está no documento. Então, temperatura 0 para que ele não alopre, não seja criativo demais. Aí tu consegue botar aqui no Ground with Google Search, daí ele pesquisa tudo em tempo real. Então, se tu perguntar uma informação de agora, ele vai pesquisar agora para te dar a resposta. Aqui tem histórico, tu pode deixar o histórico. Gerar mídia, fazer o stream. O build aqui onde eu falei que cria aplicativo, eu vou lá e peço qualquer coisa. Cria um aplicativo para fazer, ontem eu fiz mais um formulário. Aí eu joguei aqui para ele me fazer um formulário, as perguntas, e depois joguei. As perguntas são essas, cria um formulário, depois o botão, a pessoa clica em enviar, vai para o meu e-mail. Então, tu consegue criar várias coisas aqui também dentro do Google AI Studio. Por favor. Posso complementar ali do
Por favor. Principalmente pro Eric, eu me cadastrei lá 12 meses ou 15 meses de graça, eu cadastrando com um e-mail de uma instituição lá, Aham. tem até site que gera esse e-mail pra ti, Falaram, né? Falaram que tem, não posso dizer como é que faz, tá? mas Burlar certas restrições. dá certo, eu fiz lá e tô usando lá, tem um ano lá pra usar o... Já fica a dica. Fica a dica, não, mas dá pra usar se tu tem e-mail de instituição de ensino, da FUCAP, qualquer uma, se tu tem um e-mail da instituição, tu consegue usar 15 meses? É 15 meses, né? 15 meses, bastante. E também tem um mês grátis, eu tô usando um mês grátis, do Pro, um mês grátis, ele faz vídeo no View, faz Whisky, que é uma outra inteligência artificial que eu falei pro pessoal lá na terça-feira, que é bem legal também, cria imagem, cria Whisky, é bom, Mas, adiante, eu acho essa falta de fé perturbadora, né? É uma frase do Darth Vader, porque às vezes a gente não acredita que a inteligência artificial pode ajudar a gente em determinadas coisas, que ela pode estar no nosso dia a dia, e realmente dá para usar a inteligência artificial em tudo. Mais uma que eu quero deixar de dica é o Copilot, integrado ao Microsoft Edge. Então, quem usa o Microsoft Edge, e se não usa, é legal usar, porque agora ele tem essa inteligência artificial integrada. Ele cria imagens também. Mari, passa para a próxima tela que tem o... Por exemplo, o Copilot está ali, ó, do ladinho. E aí é uma coisa que outras inteligências artificiais não fazem. Como ela está integrada no Microsoft Edge, tudo que tu botar na página, ela está vendo. Então, tu pode perguntar alguma coisa sobre essa página aqui e ela vai te responder lá. Então, eu fiz um teste aqui, perguntei, botei lá na tabela do Brasileirão, né? Na época que o meu Vasco tava... Nem tava lá, ó. Puta merda. Que situação. Mas tá... Não apareceu. E eu aqui, ó, procurando aqui, ó. Oh, que estranho, não tá, né? Não tá, né? Aí eu perguntei o que tava na tela ali, ó. É um resumo da classificação dos jogos do Brasileirão. E depois eu pedi... Ah, não, botei lá em cima, né? E os jogos de sábado, dia 17. Então ele pega aquilo ali, ele te dá o resumo. Ah, tá ali o Vasco, últimos 4 colocados ali, ó. E os jogos de sábado, então ele vê o que tem na tela, ele consegue te responder e te dar mais informações sobre aquilo que está na tela. Então é bem legal o Copilot integrado ao Microsoft, E ele tem o aplicativo do celular que é o Bing. E aí o Bing, ele tem também o Copilot integrado ali que vocês conseguem fazer coisas, inclusive imagem e tudo mais. Pode passar, Mari. E já chegando ao final, uma frase que eu gosto de usar sempre do Mestre Yoda: faça ou não faça, tentativa não há. Então, ou tu vai fazer ou não vai fazer. Se tu quer aprender, vai aprender, busca estar conectado a esse sistema, esse ecossistema, que é muito legal porque a gente aprende muita coisa, dá para usar muita coisa no dia a dia, no trabalho, em tudo que tu imaginar, tu consegue utilizar a inteligência artificial para facilitar um pouco tua vida. Esse é o evento que eu vou fazer em julho, no dia 10, né? Dia 10 de julho. Vai ser no Almasco Working e não vai ter só eu, vai ter o Diego, vai ter outros 2 palestrantes, vai ser 4 pessoas e cada um vai falar de um tema. E o Diego, ele já foi lá do ano passado do Startup Weekend, né? Foi, como é que fala? Mentor, né? O Diego, ele é muito bom, cara, fera na parte de inteligência artificial, e a gente daí vai fazer uma coisa bem mais prática, porque vai mostrar na tela e tem vários cases bem legais, então vai ser um negócio bem interessante. Quem quiser acompanhar, fica o convite. Vai ser bem legal, aí eu tenho desconto exclusivo e tudo mais. Depois dá para passar o link da apresentação. Pode passar de novo, Mari. E aí, que a força das IAs esteja com você. Aqui estão todas as minhas redes e tudo mais. E eu já vou deixar aqui um agrado para todos vocês. Eu estava pensando muito se eu ia dar esse agrado também para eles, mas eu vou dar para todos vocês. Quem me chamar lá no meu Instagram, na minha DM, pedir e-book, eu vou mandar o meu e-book, que eu vou comercializar ele, mas eu estou distribuindo ele gratuitamente para algumas pessoas. E lá eu explico, eu acho que tem mais de 10 inteligência artificial, incluindo essas aqui que eu explico bem detalhado. O que ela faz, para que é boa, para que não serve. E ainda no final tem lá a minha lista de favoritos, que tem mais de 80 favoritos de tudo quanto é coisa que tu pode imaginar de inteligência artificial. Então tá lá no meu e-book, é só pedir, eu vou mandar o link para vocês, aí vocês podem ler e aprender um pouco mais. E também fica o convite para quem precisar mentoria, consultoria nessa parte, me chama que eu estou aí à disposição de todos vocês. E quero agradecer mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E é isso. Boa noite.
fazer stories.